Boa noite, igreja. Que a santa paz de Jesus seja com vocês, amém? É um prazer estar com vocês aqui essa noite, para juntos podermos estar a palavra do nosso Deus e juntos entender o que Deus tem para a nossa vida. E vejo que a igreja tem um bom número de pessoas, né? Algumas quarta-feiras atrás, em algumas igrejas que a gente tem andado por aí, algumas pessoas, poucos têm vindo, mas eu sempre digo, aonde estiver o povo de Deus, pode ser um número menor ou maior, nós vamos com o intuito de adorar e louvar o nosso Deus. Nessa noite eu quero falar sobre o tema A Vida de Jesus. Eu digo para os meninos projetar para o nosso tema na tela aí, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O que isso tem a ver com a gente? Vamos lá, coloca para nós aí. Depois? Oi? Mas você pôs? Tem que pôr lá no começo. Vê lá. Bom, enquanto ele vai projetando ali, vem a pergunta: o que falar da vida de Jesus? Já parou para pensar sobre isso? O que nós devemos falar sobre a vida de Jesus? Por quê? Jesus, quando ele deixou o céu, ele veio a essa terra. Deixou a glória para vir, para morrer por mim e por você. Então, quando você começa a analisar a vida de Jesus, você entende que ele, como ser magnífico, esplendoroso, deixou a glória, veio a essa terra, vestiu a forma humana e ficou entre nós. Agora, notem que Deus escolheu uma mulher, a Virgem Maria. Ao escolher a Virgem Maria, sobre o trabalho do envolto do Espírito Santo, posteriormente, ali ela foi escolhida. E Jesus então deixou tudo para vir para nos dar salvação. Vou mostrar aqui algumas imagens, vocês vão entender o que eu quero mostrar para vocês. Você já parou para pensar por que o Natal, por que Jesus? Como assim? O que isso tem a ver com a gente? Mês de dezembro as pessoas estão agora meio que envolvidas com relação às coisas que estão ocorrendo. Já perceberam isso? Algumas casas já estão se enfeitando, pessoas estão se preparando, mas aí fica o seguinte, onde fica Jesus nessa? Vamos lá. Eu preparei aqui um resumo da história do Natal, algumas peças que faz parte do cotidiano da árvore, das bolas e assim por diante. Vamos lá para você entender um pouquinho aqui, Isso aqui é apenas um resumo da igreja. A festa de Natal, em suas raízes, é uma festa pagã, é realizada na antiguidade. Os romanos celebravam a chegada do solício de inverno, em latim, tá? Cultuavam ao deus Sol, Natalis, Invictus Solis. Ainda realizava dias de festividade com o intuito de renovação. Então isso é uma cultura romana que foi agregando ao redor do mundo ao longo do tempo, e isso está hoje impregnado. No Império Romano, é um povo que acreditava em múltiplas divindades, tá? Mas qual é a ligação entre o Natal que conhecemos e a Roma Antiga? A escolha começa aqui, 25 de dezembro, como data do nascimento de Jesus, não tem a ver com a Bíblia, ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar solício e de inverno para simbolizar o papel consciente de Cristo como a luz do mundo. Diz Diário de McCloskey, professor da Universidade da Igreja de Oxford, no Reino Unido, BBC News, Serviço de Notícias em Espanhol. Como não se sabe o dia certo do nascimento de Jesus, aí foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando uma nova simbologia. Foi dada pelo Papa Júlio no ano 337, ao ano 352 foi o seu governo, mas foi no ano 350 depois de Cristo que surgiu essa ideia.
Então aqui algumas coisas, algumas informações vocês sabem e outras são novas, porque quando eu comecei a estudar isso aqui eu achei interessante. Aqui está o costume, tá? Olha só, homem vestido de mulheres e as mulheres vestidas de escravos, mudava a figura, né? E aí você vê aqui, o costume dos estilos desregrados da Saturnália da mesma época do ano naturalmente migraram para a prática cristã, uma vez que no século IV o cristianismo estava se tornando mais proeminente na sociedade romana. Então, mistura de cultura pagã com cristianismo. Bom, avançando um pouquinho mais aqui, símbolo do Natal. Como surgiu? Presépio. Você sabia que o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis? Simboliza a união divina com o terreno, afinal reúne pessoas, animais e figuras de Deus. Foi no século XIII, na Itália, que São Francisco quis recriar a cena do nascimento de Jesus. Então, provavelmente foi essa cena aqui, ó. Essas aqui já são mais modernas, tá? Provavelmente foi essa daqui. Bom, no ano 449, o Papa Leão I estabeleceu a data para a comemoração do nascimento de Jesus como uma das principais festas da Igreja Católica. Finalmente, o imperador Justiniano, no ano 529, a declarou o feriado oficial do Império Romano. E aqui está a data, no V século, 25 de dezembro, e desse ano de 529, ele declarou então a comemoração do nascimento de Cristo. Árvore de Natal. Bom, as estrelas nos topos das árvores de Natal é um sinal seguido pelos reis magos, que eram os astrólogos que estudavam segundo o céu sideral, tá? E aí é o lugar onde Jesus tinha nascido. O costume de decorar árvores vem de tradições antigas, europeias, que ganham força na Alemanha medieval. Lá as pessoas montavam a árvore do paraíso e inspiravam no jardim do Éden e colocavam maçãs e frutas. Então você vê que misturava algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então vocês vão entender um pouco mais. O Natal acontece no inverno europeu e o pinheiro é a árvore mais usada nessa celebração. Por resistir ao frio, ela simboliza esperança e paz, assim como Jesus para os cristãos. Então a árvore representa alegria, união e renovação. Então, alguns símbolos do Natal. Vamos lá, Papai Noel é uma figura inspirada em São Nicolau, um bispo turco que viveu na antiguidade. Ele teria ajudado um homem miserável, pai de 3 filhas que não tinha condições de sustentá-la e pagar o dote dos seus casamentos. Para ajudá-la, às escondidas, Nicolau doou sacos com moedas para o homem necessitado. Esse feito popularizou o bispo e fez com que ele passasse a representar a generosidade associada à época natalina. Em vez de moeda, o bom velhinho deixa presente às crianças que portam bem ao longo do ano. Então, para você ver que é o costume. Vocês sabiam disso? Quantos sabiam disso? Eu também não. Então, algumas coisas sabia, outras não, mas a gente vai estudando, você vai pesquisando. A ceia do Natal é uma festa antiga, medieval da Europa também. Está ligada à celebração do Sol e da Saturna, que é importante, festival romano no mês de dezembro. A união e a confraternização das famílias. Assim, a véspera do Natal, os familiares se reúnem à mesa para a tradicional ceia de Natal. Na cultura brasileira é comum ter o peru de Natal, as frutas secas, o panetone ou o chocotone, como assim fala, tá? Bom, estrela, ela aqui mostra onde o menino Jesus estava, tá? A estrela de Belém, além de sinalizar o caminho que levava, ela representa o próprio Jesus, que nasceu para guiar a humanidade. Até hoje a ciência está tentando descobrir que fenômeno é esse, tá? Avisa as pessoas para reunir os sinos, tá? Simboliza, que é para avisar as pessoas para o acontecimento, o anúncio do nascimento de Jesus. Isso simboliza os sinos e a estrela. E aqui tem a vela, que simboliza o caminho dos viajantes, representa a luz de Cristo, porque ele veio para dissipar as trevas na escuridão. Assim, as velas acesas na noite de Natal revelam a presença de Jesus naquele ambiente, além da fé que representa. O anjo é o anjo Gabriel, que exerce o papel de mensageiro de Deus, anuncia ao povo o nascimento de Jesus, portadores da alegria. Bolas significa fruto das árvores, ou serviam para a decoração de comidas pelas crianças, está de acordo com a lenda. Quando não havia fruta, usava bolas de vidro para imitar ali alguma fruta.
E aqui a coroa do advento é símbolo da eternidade, e as folhas verdes, símbolo da esperança. Então, tudo isso aqui é simbologia para a gente entender um pouquinho sobre o Natal. Bom, e aqui nós temos também a guirlanda, que significa símbolo de boas-vindas. Ela remonta à antiguidade e surgiu em Roma também. Tem um cartão de Natal que hoje foi trocado pelos cartões eletrônicos, ou seja, pela tecnologia. Hoje você manda mensagem para alguém, você cria e vai para as pessoas ali para receber com alegria o cartão. Bom, agora o que tem tudo isso a ver com a vida de Jesus? Faz sentido, porque veja bem, no princípio o que? Deus, o que? Criou os céus e a terra. E aí durante 7 dias ele fez tudo, 6 dias, e o 7 descansou. E no 6º dia Deus fez o homem e depois fez a mulher na sequência. E ele então, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, havia trevas sobre as águas, então Deus separou a porção terra e água, criou tudo, e aí ao 7º dia descansou. Aqui quando você vê, tudo que Deus criou era perfeitamente, não tinha nada de errado, mas com a entrada do pecado no céu, com a entrada do pecado na terra, tudo passou aqui a ficar degradante para nós. E aí, você já ouviu falar do plano da redenção? Obviamente que sim. No livro História da Redenção, da escritora norte-americana Ellen White, ali descreve o plano da redenção, mas na verdade, a palavra de Deus em Gênesis 3,15 já declara o plano da salvação de Cristo por nós. A obra de redenção é um mistério, e isso vamos entender quando nós chegamos o quê? Face a face com Jesus. Por que Deus teve que fazer um plano de redenção para salvar o ser humano? Porque ele sabia que o ser humano ia pecar. Deus é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Ele é um ser ilimitado. Ele não tem fim. Ele sabe tudo. Ele sabe o passado, ele sabe agora e sabe o futuro. Ele sabe o que vai em cada mente e coração aqui essa noite. Portanto, a vida em Jesus está conectada em Jesus Cristo. Ele é a graça salvadora. Ele é o único meio de salvação. Portanto, quando Satanás ele foi taxativo a dizer para Eva: olha, coma do fruto que você vai ser igual a Deus. E aí ele entendeu que as pessoas iam viver o quê? Vegetalmente. Deus então providenciou o plano da salvação. É questão plano. Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o apóstolo testificou em sua carta, vimos e testificamos que ele enviou, Deus enviou seu Filho, o Salvador do mundo, para morrer por nós. Jesus veio com esse propósito, para salvar o homem e livrá-lo da condenação do pecado, da condenação eterna. Além do mais, a Bíblia diz em João 3,16, você já conhece esse texto, porque Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para todo aquele nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele ainda fala mais aqui, para que o mundo fosse salvo por ele. Paulo declara que Jesus veio ao mundo para salvar os piores pecadores, do qual eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15 diz isso. Paulo acrescentou: eu sou o principal pecador. Pode colocar você e eu. No Evangelho segundo Lucas, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Quem são os perdidos? Todas as pessoas que reconhecem que precisam de Jesus como Senhor e como Salvador. E aqui você vê nessas imagens, na primeira imagem aqui, o que essa imagem faz você lembrar? Me ajudem aí. Aqui é o que? Quem é essa mulher? Maria. Quem que é esse ser aqui? O anjo apareceu para Maria e disse: olha, você foi escolhido por Deus para gerar o Filho de Deus. Nessa segunda imagem ela foi falar para quem? Para o seu namorado José. E ele logo ficou o quê? Ficou pensativo. Será que é verdade? Mas como? A gente não teve relação, a gente nunca casou. Mas aí ele dormiu à noite, o anjo de Deus falou: olha, recebe a Maria, porque ela será sua esposa e ela será a mãe do Filho de Deus. E aqui, quem é essa pessoa que ela estava grávida já? As duas, quem que era aqui? Isabel e Maria. Ambos ali, parentes uma da outra, a alegria de ver o Filho de Deus e João na sequência.
E aí depois você sabe todo o contexto histórico em Mateus capítulo 1, versos 21 até 25. Quer dizer, o Emanuel, Deus conosco, através de Cristo, trouxe a salvação. Quando você vai para Lucas capítulo 2, dos versos 1 até o verso 52, declara toda a história do nascimento de Jesus. A gente sabe que Herodes tentou matar o menino Jesus, obviamente, mas ele ficou tão irado que ele achou que o menino ia tomar o seu reino. E agora ele lança um decreto, lança um censo para registrar todas as crianças e manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. A Bíblia diz que, infelizmente, ele morreu como verme, ou seja, o verme o comeu, porque as crianças que ele mandou matar, mas não chegou a Jesus, porque o anjo de Deus falou para José: olha, você foge daqui, vai para o Egito, até que tudo fique calmo e você volta para Jerusalém. E aqui está o processo. Aqui o nascimento de Jesus, a estrela, e o menino então nasce. A vida de Jesus então estava ali, começa a fugir. E aí depois de certo tempo, nascimento de Jesus, o que aconteceu? Jesus foi apresentado ao templo. Depois de 8 dias, foi circuncidado e depois apresentado ao templo. Agora pergunta, igreja, quem viu ali o menino Jesus que ficou feliz, que disse assim: agora eu posso morrer, porque eu vejo nesse menino a salvação? Quem disse essas palavras? Vocês lembram? Foi as duas únicas pessoas, é um homem e uma mulher. Me ajudem aí. Começa com a letra S. Simeão e Ana. Somente esses dois. Veja bem, um monte de pessoas entre os magos, todo mundo viu o menino Jesus, mas somente esses dois agora pôde contemplar que através de Jesus veio o meio de salvação. E agora aquele senhor olha e diz assim: Senhor, agora eu posso morrer, porque já é idoso, tanto também quanto a profetisa Ana também, ela era idosa também, viúva, já tinha seus 84 anos de idade, e agora era feliz porque contemplou o Filho de Deus. E aqui notem, aqui nessa imagem, o que fala para vocês lembrar? Enquanto Maria cuida da casa, o que Jesus estava fazendo? O que ele estava fazendo aqui? Me ajuda aí, igreja. Quero que vocês participem também. Vamos lá. Ele estava trabalhando na carpintaria com José. E como Jesus foi educado? Onde que ele foi educado? Na escola ou em casa? Foi em casa, pela sua própria mãe Maria. E aqui o menino Jesus estava ali crescendo. Só em algum momento, na viagem para Jerusalém, para o templo, o menino estava ali. Estava entre os doutores da época. O menino sumiu por 3 dias, diz a Bíblia. Mas aí os pais foram procurar ele. Olha o resultado, onde o menino estava aqui, viajando. Depois ficou preocupado, perguntou onde está. Depois de 3 dias encontraram Jesus aonde? No templo, diante dos homens. E agora, ali em Lucas 2:52, diz que o menino crescia em estatura e graça. Mas um pouquinho antes, nos versos um pouco mais para trás, Jesus estava ali conversando com os líderes daquela época. E agora conversando, dialogando, e eles: aonde que esse menino aprendeu tudo isso? A educação vinha de casa. Um dia desse alguém falou para mim assim: a escola tem que ensinar, a escola tem que educar. Eu falei: mentira, desculpa dizer isso para você. A educação começa em casa. A escola é apenas o segundo passo para a continuidade da educação. Mas a educação começa com os pais em casa, nunca na escola, nunca foi assim. Porém hoje, alguns pais, para ver líder dos filhos ou da filha, e aí acha que o professor, a professora, a diretora, a coordenadora tem que educar, mas a educação começa em casa. Então o menino crescia, e aqui diz que todos ouviam e se maravilhavam com o entendimento que aquele menino tinha. Por isso que ali os seus pais ficaram admirados e falaram assim: olha, filho, não faça mais isso com a gente. E Jesus falou: olha, eu estou aqui para cumprir outra missão. Embora eu vou obedecer a vocês, respeito a vocês, mas eu vim para uma missão maior. A missão maior que eu vim para cumprir o meu ministério, ser batizado nas águas, receber o Espírito Santo. E depois Jesus foi levado para onde? Logo para o deserto.
Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 descreve todo esse contexto histórico, onde Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para fazer isso daqui, ó, milagres. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 23 até o verso 25. Mateus capítulo 4, verso 23 até o verso 25. Olha o que Jesus foi fazer ali. Mateus capítulo 4, verso 23 a 25. Vou esperar você achar, e quando você achar a gente vai fazer uma oração. Mateus capítulo 4, verso 23 em diante. Todos acharam? Podemos orar? Oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos abrir a Tua palavra neste momento. E rogamos, ó Santo Espírito de Deus, fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura-nos, dê Tua paz, a Tua bênção, e em nome de Jesus a igreja diz? Amém. Muito bem, me acompanha aí. Mateus 4, 23 a 25 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade entre o povo. Verso 24. E a sua fama corria por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Nota a igreja que Jesus, ele ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Essa foi a missão de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 20, versos 30 e 31, você já sabe esse texto, que se fosse relatar tudo que Jesus fez, não caberia na Bíblia Sagrada, que é muita coisa que ele fez, muito mais além do que isso. Se você voltar um pouquinho para trás, em Mateus 4, verso 17, diz que ele fala assim: arrependa-te, volta para Deus, porque o meu reino não é aqui, o meu reino é o quê? O reino dos céus. Então Cristo mostrava o seguinte: quer ter vida? Vida só em Jesus. João capítulo 10, versículo 10 e 11 diz o quê? Que Cristo quer dar vida em abundância, enquanto o inimigo vem matar e destruir. No versículo 11 ele diz que ele é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Cristo é a vida, Cristo é o meio de salvação. Se queres ter vida, somente em Jesus. Fora de Jesus não há outro meio. E aí ele fala aqui, ó: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, ontem, fazendo um estudo bíblico ontem com uma família, começando ali, e eu disse assim: olha, o único caminho para o céu é Jesus. Eu posso ter conhecimento geral, você pode ter, qualquer um pode ter, qualquer filosofia, qualquer ideologia deste mundo, mas o que vai nos levar para o céu é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Cristo ninguém entra no céu. A vizinhança está nos ouvindo aqui agora. Não é tradição, não é filosofia, não é costumes humanos, não é posição, não é cargo, não é tempo de igreja. É a minha, a nossa comunhão com Jesus. E através de Cristo, pela fé nele, nós seremos salvos. Somos salvos pela graça, a graça de Jesus Cristo. Não somos salvos por nós mesmos. É que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu fico ainda procurando entender por que algumas pessoas pensam assim, que para ir para o céu eu tenho que me portar bem, para ir para o céu eu tenho que fazer algumas coisas, para ir para o céu eu tenho que fazer alguns ajustes. Não, Jesus convida da forma que você e eu estamos. Eu pergunto para você aqui essa noite: você está cansado? Você está cansada? Como é que está a sua vida na atualidade? Como é que está a sua casa? Como é que está a igreja que você vem aqui aos cultos de sábado, domingo e quarta-feira? Como está a sua vizinhança, os seus familiares?
Sabe, Jesus quer salvar todas as pessoas, mas a Bíblia diz que nem todos o quê? Serão salvos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas nós devemos estar nesse grupo dos salvos. E aqui, o que faz você lembrar dessa foto? Quem é quem aqui? Jesus é o quê? E nós somos o quê? Somos ramos. João 15, versículo 5 fala o quê? Sem Jesus não somos nada. Compreende? Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, nós precisamos do Senhor Jesus. Todo mundo precisa do Senhor Jesus. Agora, será que é só precisar ou a gente tem que obedecer a Ele? O que vocês acham? Obedecer a Jesus. Ele não está pedindo de nós dinheiro, Ele não está pedindo de você sacrifício, de forma que você tem que andar de joelhos por aí, subir escada, carregar alguma coisa na cabeça, puxar uma corda, carregar uma madeira. Não. Ele quer de mim e de você obediência. Ele quer que o Espírito Santo guie a nossa vida. Isso que Cristo quer para nós. Isso chama-se comunhão com Deus. E aqui, você entende que Ele está ali, pronto a nos receber. E aqui, depois que Ele nasceu, Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou, Ele está hoje o quê? Lá no santuário do céu, intercedendo por mim e por você, como advogado, como sacerdote. Mais breve Ele virá como rei, virá buscar cada um de nós. Por isso que quando olhamos para aqui hoje, nós temos aqui hoje quase talvez 20 pessoas. Se eu estiver errado no cálculo, vocês contem e me falam. Entre crianças e adultos, dá quase 20 pessoas. Louvado seja Deus porque você veio. A gente sabe que nossos irmãos têm trabalho, têm escola, faculdade, outro tem outras coisas. Não convém perguntar o que foi, o que deixou de ocorrer, mas é cada um com Deus. Mas se você veio aqui porque você quer ter vida em Jesus. E eu quero ler mais uma citação bíblica com você, que está em 1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá na primeira epístola de João, capítulo 1, a partir dos versos 1 em diante. Primeira epístola de João, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 4. Primeira epístola de João, tá? Lá perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 em diante. Todos acharam? Diz assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Verso 2: e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nós foi manifestada. Verso 3: que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Notem que aqui a divindade está interessada em nossa salvação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse texto aqui você pode levar para João, para o Evangelho, capítulo 1, do verso 1 até o versículo 18, capítulo 2, capítulo 3. Você vai ver que tudo centraliza em Jesus Cristo, como o único meio de salvação, como o único meio de nos trazer vida eterna. E então, se nós quisermos ter vida em Jesus, entendendo de que Ele quer nos salvar agora, para que em breve, quando Ele voltar, Ele nos dá a
a oportunidade de salvação de vida eterna. Aí vem a pergunta: você gostaria de dizer sim para Jesus hoje? É uma pergunta que cada um de nós devemos fazer. Sabe, igreja, não tem ninguém melhor do que ninguém. Por mais que o ser humano possa dizer, eu faço, eu falo, acontece, pode dizer que é prepotente, arrogante, seja o que for, nós somos pó do pó. Salmo 103, versículo 11 e 12 diz isso. Precisamos de Cristo na nossa vida. Sem Jesus não somos nada. Eu não estou num patamar melhor do que ninguém. Eu sou igual a vocês, pecador, carente de Cristo na vida, buscando a Jesus cada dia, pedindo a Ele que me molde, que transforma, que liberta, que me ajude a viver a palavra dEle. Então, assim você também deve fazer também. Tudo isso começa pela comunhão com Deus. E essa comunhão diária é o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Sem o Espírito Santo, o qual Jesus falou, eu vou subir, enviarei o Consolador para estar com você, e quando eu voltar, você já estará selado, tanto com o selo de Deus, que é o sábado, quanto o Espírito Santo. Nós estaremos prontos para receber de Cristo a vida eterna. Portanto, Cristo hoje Ele fala, filho, você quer ter vida em Jesus? Então o aceite cada dia como Senhor e como Salvador. E aí diz que nada pode o quê? Nos separar de Deus. Agora eu pergunto, o que nos separa de Deus? É nós mesmos. Romanos capítulo 8, você já conhece esse texto, do verso 1 até o final, mas dos versos 37 a 39 diz que nada pode nos separar de Deus. Então, portanto, eu não sei qual dificuldade você tem passado, você não sabe qual a minha, mas uma coisa nós podemos fazer um pelo outro, que é o quê? Orar um pelo outro. Como aqui o Pedro estava agradecendo aqui a Deus, ele sabe do histórico que ele passou lá atrás, é onde Deus o colocou agora. Deus sabe que cada um de vocês passou lá atrás, é onde Deus te colocou e tem abençoado você até aqui. Então é o momento de a gente agradecer a Deus. E em breve, o Senhor Deus o quê? Vai voltar e nos levará para um reino de eterna felicidade, aonde vamos viver para sempre com Jesus. E aí vem a pergunta: será que você quer receber um abraço de Jesus? Eu desejo receber um abraço de Jesus. E você? Deseja? Amém? E portanto, esse Jesus voltará em breve para nos dar a vida eterna. Sabe, igreja, tem muitas pessoas aí fora precisando de ouvir de Jesus. No mercado onde eu moro, próximo da Avenida do CUPC, tem duas jovens que trabalham lá. Fiz amizade com elas. Já dei alguns livros de saúde. E aí uma hoje chegou para mim e falou assim: Daniel, você tem uma Bíblia para você me dar? Primeiro perguntou: de que igreja você é? Eu disse: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas diferente de evangélico, sim, é um pouquinho diferente. Porque o nome Adventista quer dizer advento, a gente aguarda a volta de Jesus, então é um pouquinho diferente. Evangélico qualquer um pode ser. Você tem atores aí hoje que são evangélicos, mas vai lá e faz as coisas natural do mundo. Então o cristão é diferente. Aí ela me pediu uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa, dei para ela uma Bíblia, mas eu pensei assim: se eu levar uma Bíblia para ela, a amiga dela também vai querer. Então eu pus dentro da sacolinha preta, discretamente, porque está lá no trabalho dela, no começo. Chega lá, eu peguei para elas a Bíblia para cada um, depois a gente conversa, tá bom? Isso aí. E eu peguei e vim embora. A gente não sabe o que pode acontecer com essas pessoas. Ou seja, deixei uma Bíblia, deixei um guia de estudo bíblico, Restaurando Vidas, um guia de estudo bíblico novo agora que saiu, que é Jesus Restaurador de Vida, com 20 lições. Na Bíblia já tem, naquela Bíblia missionária, já tem um guia de estudo bíblico, mas já está feito. Aí eu levei um outro guia de estudo bíblico para ela que não está feito, para elas fazerem sozinhas. Deixei meu contato telefônico, precisar, a gente está à disposição para ajudar. A gente deixa essas folhas, ou seja, folhas de outono. Assim como o livro Grande com Vida Espalhado, você já deixou outros livros, DVD, revista, deixa lá. No tempo certo, as pessoas vão pegar aquilo,
o Espírito Santo vai tocar na vida deles, na mente deles, e eles vão então entender de escolher a Jesus é a melhor coisa. No dia 24 de novembro, na igreja do Jardim São Carlos, pertinho aqui é de vocês, a irmã Marinalva fez estudo bíblico com o irmão Rogério, a irmã Santa de lá. Aquela jovem estudou a Bíblia. Tinha alguns empecilhos para que ela não pudesse ter sido batizada, mas foi ajustada, resolvida essas coisas. Mas o fato interessante que ocorreu com ela é que por 2 meses esses nossos irmãos deram um tempo para que ela e o marido resolvessem a situação pessoal deles. E aí, depois de 2 meses, os irmãos voltaram lá e ela disse assim: eu achei que vocês iam esquecer de mim. E ela chorou em prantos. Eu falei: não, viemos aqui, a gente está aqui com você e viemos dizer para você que você vai poder ser batizado. Aí no dia 24 de novembro, na Caravana da Esperança, aquela jovem chorou copiosamente a alegria dela de ser batizada. E aí, seu marido aí fez uma coisa mais bonita ainda. Teve a troca de aliança entre ela e o marido. E aí, quando foi no sábado seguinte, eu estava lá naquela igreja do São Carlos, estava ela lá, bonita, vestida, composta, adorando a Deus com alegria total. Uma jovem de 20 e poucos anos de idade, mãe de 2 filhos, e seu marido, um jovem baiano, um pouco sereno, sério, mas gente boa também. Sabe, quando o Evangelho chega, ele transforma a vida das pessoas. Você não sabe o poder que quando você abre a Bíblia, a palavra de Deus ali, aí você olha para você e diz assim: poxa, eu sou meio pecador e estou ali, Deus está conduzindo a palavra. É o Espírito Santo que toca na vida da pessoa. Essa semana eu terminei um estudo bíblico com uma jovem. Eu falei para ela assim: olha, você decide se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ela falou assim: eu quero entregar sim, mas tem algumas coisas que eu preciso fazer, alguns ajustes. Eu falei assim: então você venha como estás. O batismo será sábado na igreja dos Estados Demais, de um casal. E aí eu deixei a ficha com ela, para ela preencher. Ela falou assim: eu posso preencher? Eu falei: estou orando por você, você vai orando a Deus. Você tem 5 dias para você pensar. E no sábado você vai lá com a ficha pronta e batiza. Ela já conhece a mensagem, estudou um pouco com os amigos dela lá em Sergipe, fez toda a série de estudo completo comigo aqui. Então, ou seja, eu disse que ela vai se entregar a Deus, mas eu poderia, como diz outro, ter apertado um pouquinho, mas eu não quis fazer isso. Deixar de forma natural, ela e Deus. Ela quer, eu sei que ela quer batizar, mas ela ali, ela vai chegar lá. Mas tem pessoas que você precisa dar um empurrãozinho em algum momento. Algumas pessoas, nem todos, mas uma parte você precisa fazer isso. Então, vida em Jesus é isso. É você sair, primeiro comunhão com Deus, depois relacionamento com os irmãos, e no terceiro você falar do amor de Deus para as pessoas. E aí a vida em Cristo Jesus é isso. É andar com Jesus, respirar Jesus, falar de Jesus, cantar de Jesus e pensar em Jesus, dormir com Jesus e acordar com Jesus. Sem isso, com isso a gente se torna nota 10. Sem isso a gente se torna nota 0. Qual a primeira coisa que o mundo faz quando quer acabar com Jesus na vida das pessoas? Proíbe, tira o cristianismo das pessoas. Mas ainda o nosso país ainda tem liberdade de a gente fazer isso. E Deus pede para nós essa noite: filho, volte para mim. Não importa o passado, não importa o que esteja fazendo, o que esteja pensando, venha para Jesus. Nós vamos cantar agora uma música, todos juntos. Escolha Jesus, né? Sou de Jesus, eu escolho Jesus, tanto faz. Mas a pergunta que eu faço para vocês aqui essa noite: vocês escolhem Jesus? Quantos querem escolher Jesus e andar com Jesus? Amém. Coloque-se de pé e vamos cantar com toda alegria: sou de Jesus. Caminhos a seguir.
a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, grande paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem me hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Que cada dia eu e você possa escolher sempre Jesus, caminhar com Jesus, viver com Jesus e passar Jesus para as pessoas, porque Ele é o único que vai nos salvar. Ele conhece a mim e Ele conhece a você, e sabe da nossa estrutura, sabe o que nós precisamos, Ele sabe das nossas batalhas no dia a dia. Portanto, cada um de nós aqui essa noite, não podemos sair daqui sem escolher a Jesus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, e obrigado por essa palavra, que possamos ter vida e vida em Jesus. Como cantamos, vida tem em olhar a Jesus, como autor e consumador da fé. Portanto, ó Pai, abençoe essa igreja, abençoe a liderança, abençoe o pastor Edilson, abençoe as crianças, os jovens, a cada departamento dessa igreja, a nova liderança para o ano que vem. Enfim, Senhor, abençoa a todos e abençoe a nós que aqui estamos nessa noite, representando a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Colocamos, ó Pai, em tuas mãos a cada um de nós e suplicamos misericórdia, perdão, restauração, graça e salvação em Jesus Cristo. Senhor amado, ao sairmos aqui agora, pedimos a Ti que Teus santos anjos acompanhem, guardando, protegendo, livrando-nos do mal, do perigo e de pecar contra Ti, e que Teu santo e bom Espírito possa estar em nossa vida, dirigindo cada passo, cada pensar, falar, agir nosso, que seja de acordo com o Teu querer, a Tua santa vontade. Abençoe a cada um de nós, proteja, nos guarde, resolva nossos problemas
conforme a tua santa misericórdia e vontade, para a alegria nossa e para a glória do Senhor também. Fique conosco, Senhor, e muito obrigado por tudo. Nos dá a tua paz, a tua bênção, a tua proteção e o teu perdão. E assim, todos juntos vamos orar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Bom resto de dezembro, com a graça e a paz de Jesus. Bom início de 2025. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite e até o sábado, pela graça do Senhor Jesus.